Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estou bem feliz que vocês estão assistindo aqui essa live. Vocês viram que eu estou aqui novamente com o Diogo Didier. Ele aceitou mais uma vez o meu convite. Para quem não me conhece, eu sou o Wendel Marinho, sou apresentador desse canal Quarentona Sim. E hoje a gente vai fazer uma live, eu e o Diogo Didier, para falar sobre o tema envelhecer, que é o tema desse ano da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, que ocorre agora em junho. Então a gente já se antecipou para começar a falar um pouquinho desse tema aí, né? Espero que vocês curtam bastante. Diogo, quer se apresentar? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Aê, mais uma vez, Wendel, muito obrigado. Galera linda que está vindo no canal do Wendel, pela manhã, pela tarde, pela noite. Muito obrigado pelo convite. Achei ótima a ideia do tema que ele propôs, porque vai ser uma discussão muito bacana. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Dizier, eu sou professor, estou me aventurando como blogueiro e influenciador também, redator, enfim, outras coisitas mais. E a gente vai ter um papo muito bacana sobre esse tema que ele é mais do que pertinente, ele é urgente, na verdade. É verdade, Diogo, é verdade. Eu achei super interessante esse tema desse ano. Eu pensei, gente, há um ano atrás eu criei o canal para pessoas 40 a mais, para justamente falar do jeito da gente poder envelhecer com saúde mental, envelhecer fazendo as coisas que a gente gosta e não se limitar tanto só por conta da idade. E aí vem esse ano o tema envelhecer do orgulho LGBTQIAPN+, da parada, né, aqui de São Paulo, que é a maior da América Latina e uma das maiores do mundo. Nossa, eu fiquei assim impressionado. Eu gostei muito da tua fala agora, porque você já começa com um tópico muito, muito pertinente, assim. O teu canal, ele foca numa idade, né, que para muitos gays já seria idoso, né, já seria o coroa e tudo mais. Eu acho que uma das coisas bacanas que tanto o teu canal, o título dele, né, como a parada nos faz pensar esse ano, é o que é ser idoso hoje em dia, né? Porque essa ideia de, por exemplo, você ter 30 anos, 40 anos, 50 anos, a gente tem que repensar essa questão da faixa etária, do que seria idoso. E eu achei muito bom essa coincidência de bater com o seu canal, porque é um tema que me afeta diretamente de alguma forma, acho que é todos nós de alguma maneira, né? E eu queria muito. Eu nunca fui para a Parada de São Paulo, eu queria muito poder participar, que deve ser um evento incrível, mas só por esse Sim! tema em si. Eu gostaria, acredito. Mas esse ano não vai ser possível. Mas, assim, se eu pudesse, eu iria esse ano com o maior prazer, porque eu achei o tema, como eu falei, mega necessário. Nossa, eu assim, eu tô muito ansioso. Eu confesso que há muitos anos eu não participo da parada do orgulho LGBTQIAPN+. Esse ano, se Deus quiser, eu vou estar em um dos carros, né? Provavelmente eu vou estar em um dos carros ali entrevistando a galera. Eu tô Que muito legal. empolgado e assim, o tema tem tudo a ver com o canal, tem tudo a ver com o que eu defendo. E até pegando o teu gancho aí da gente falar dessa coisa de envelhecer, eu lembro que eu acho que você deve lembrar também que quando a gente tinha lá nossos 20 anos, pessoas de 40 anos não tinham a nossa estampa, né? Eram pessoas muito Isso. envelhecidas, né? Era. Verdade. Aí, por isso que eu gosto de começar por esse tópico, porque a gente tem uma noção, sei lá, da nossa infância e adolescência de que chegou aos 30, 35, 40 anos, já é coroa, já é idoso. Aí chegamos nós aqui agora, eu tenho 40 anos, você também tem um pouco mais do que isso, né? A coisa assim. E estamos muito bem, obrigado, graças a Deus. E assim como tem muitos homens de 50, 60 anos que estão muito bem, né? A gente tem que tentar desconstruir essa ideia de que a velhice. Eu gosto muito do termo velhice, que tem até um texto muito bom de Eliane Brum, que se chama Me Chame de Velha. É um artigo que ela discute como a palavra velha tem esse empoderamento, sabe? Então, assim, a gente pode chegar na velhice sem necessariamente ter aquela visão decrépita de inutilidade, de fim da vida. Apesar de ser o ciclo final natural da existência, ela pode ser vivida com muita plenitude.
E entre nós gays, a gente precisa entender que você trouxe, acho que você viu, né, quando a parada colocou lá a informação do que esse vai ser esse tema, tem um dado a mais na imagem lá que eu achei super interessante, de que em 2035 teremos 31 milhões de pessoas no Brasil idosas. Então, boa parte delas são LGBTs também. Então, essa Exatamente. fatia ela tem que ser acolhida. Quem tem 30 anos hoje terá 40, terá 50, terá 60, 70. Então, temos que começar a visualizar essa existência daqui para frente. E o mais importante é essas pessoas que terão 50, 60, 70 anos estarão super saudáveis, estarão com uma E isso, estampa super jovial, estarão com um físico aí bem interessante para continuar isso, praticando esporte, para continuar isso. fazendo o que gosta, né? Eu, por exemplo, jogo voleibol, você gosta muito de musculação, então a gente vai estar aí na ativa, Exatamente. né? Exatamente. E assim, a gente precisa. Eu acho que você trouxe um ponto muito bom. Nós, se Deus quiser, chegaremos lá com vida e saúde, bem de estampa e bem fisicamente, se Deus quiser. O que a gente precisa é tentar disseminar discursos como esses agora, discussões como essas, para que os gays mais novos não ataquem o emocional, o nosso emocional e de Exato. outros mais velhos, porque quer queira, quer não, a nossa comunidade ela é muito jovial, né? Ela é muito É. apegada ao jovem, ao belo. Parece que gay não vai envelhecer. Inclusive, eu pego isso até como uma fala minha. Você falou dos 20 e poucos anos. Eu lembro que quando eu tinha essa faixa etária, eu não conseguia me visualizar com 40 anos. Vê que absurdo isso. Na época, eu não conseguia me visualizar. E hoje, Wendel, eu estou muito melhor do que quando eu tinha 20 anos de idade. Em vários aspectos. Eu penso exatamente igual. Você sabe que hoje eu me sinto mais bonito do que com Eu 20 anos de acredito. idade. Eu vejo as Eu minhas também. fotos com 20 e poucos anos, eu era horrível. Eu era muito feio, eu era muito magro, eu era Eu também. muito. Eu tinha uma expressão preocupante, sabe? De uma pessoa de, sei lá, de uma pessoa casada, cheia de filhos, cheia de conta. Expressão essa hoje, que com mais de 40 anos eu não tenho. Tá Então, vendo? naquela época, eu não pensava em envelhecer, eu não pensava, não tinha medo de envelhecer, mas eu vejo hoje, esteticamente falando, porque a gente vai começar esse papo falando de estética, porque realmente os homens de Aham. 40 anos, as mulheres de 40, 50 anos, hoje, as que pelo menos têm ali o mínimo para se cuidar, né? Seja numa alimentação, Isso. ou numa academia, ou numa caminhada ao ar livre, elas têm e essas pessoas elas têm uma aparência totalmente diferente dos quarentões e cinquentões da nossa época de 20 anos atrás, né? Exatamente. E achei massa você começar pela estética, porque, quer queira, quer não, o que mais causa receio na comunidade gay, né, que é o nosso foco principal aqui de hoje, em envelhecer, é perder essa cutis, né? É perder a É, aparência jovial. É é, deixar de ser atraente para os olhos dos outros. é, A gente vive a gente vive numa sociedade que tudo é muito palatável ao sexo, é a atração, é. a coisa casual. Não que eu seja contra, eu até gosto, tá tudo certo. Quando você é solteiro e você é livre, bem resolvido, tudo bem. Mas, infelizmente, se você não tiver, você usou um adjetivo muito bom, se a sua estampa não tiver agradável ou não for instagramável ao ponto de chamar a atenção, você sucumbe. Então, por isso que é importante que a gente tenha hoje esse cuidado, sim. A gente sabe que esse cuidado estético, que começa pela saúde física, ele é importante, ele é Sim, essencial primeiro para o nosso corpo, para o nosso bem-estar, mas é preciso entender que a gente precisa, acho que, visualizar lá na frente que teremos novas belezas com 50, 60, 70 anos e elas exato. vão ter que ser significadas. Melhor, elas vão ter que ser incluídas nas belezas existentes. E tentar Sim, dizer a essa juventude, tentar dizer aos Diogos atuais, aos Wendels atuais, olha, você vai chegar aos 40 anos, vai chegar aos 50, sim, 60, então se cuide sim, agora do físico, da cabeça, mas se respeite e respeite quem está lá na frente, porque
talvez você não chegue tão bem como nós a essa idade que nós estamos, não. E aí você entra numa parte que eu gosto muito, que é essa coisa do gay que ele fica pensando muito nesse medo de perder a aparência De ser jovial. atraente, né? E acha que o sexy, ele tá só no que é jovem. E aí a gente Isso, encontra, né, a gente se depara com alguns jovens que acham atraente as pessoas com aspectos mais envelhecidos. E a gente vê aí exatamente. a gente vê aí uma via de mão dupla, né? De quem É, acha que só o jovem é sexy e de quem acha que o mais velho também é sexy. Esses dias eu estava dirigindo, indo para um dos campeonatos que eu sempre vou, né? Junto, tava no carro eu, o CEO do time, e tinha um rapaz conosco, que é um rapaz jovem, é um rapaz de 35 anos. E aí ele acabou de se separar do relacionamento e o CEO do time falando: ah, agora você tem que curtir, vai namorar, vai pegar um. E começou a sim, sim. oferecer para ele de um jeito assim, divertido, né? Olha, tem aquele rapazinho, tem aquele outro. Só que rapazes jovens. E aí a gente tomou um susto, porque ele falou assim: eu não gosto de gente jovem. Eu gosto de gente mais velha, eu Olha gosto aí. de homem que aparenta 45, 50 anos. Aí eu fiquei Eu até perplexo, conheço vários porque também, conheço vários. então, eu fiquei perplexo porque partiu de um homem de 36 anos, muito bonito, né? Que Sim, assim, sim. como a gente diz assim de um jeito fútil, pode escolher, né? Pode escolher quem ele quiser Sim. na parte de gays jovens, né? Nesse departamento de juventude, mas ele gosta da aparência de gays mais velhos, né? Então, Ele assim, não é o único, né? Tem até muitos por aí mais novos que ele que preferem coroas. sim, sim. Eu sou casado com um homem de quase 10 anos mais novo do que eu. E ele gosta de gente Eita, que mais velha. massa. Ele gosta de pessoas mais velhas. Obviamente, eu sou um perfil que eu não aparento ser mais velho, né? Eu não aparento um senhor, Sim, sim. né? Eu aparento um pouco a idade que eu tenho, mas eu tenho ali um lance meio jovial. Então, isso agrada um pouco o meu marido, né? E mas Aham, o que, voltando ao assunto do carro, eu achei interessantíssimo, porque a gente fica. sim. Eu não, né? Mas muitos colegas meus, pessoas que eu tenho contato, se preocupam em perder esses traços juvenis, né? Depois dos É, 40 anos. é verdade. Eu queria voltar só um pouquinho na tua fala, desse exemplo que você me trouxe do rapaz de 35 anos, porque se a gente parar para pensar, Wendel, com essa mudança estatística, né, que vai rolar no Brasil daqui a alguns anos, que já acontece hoje, né, porque a gente tem aquela pirâmide etária já sendo modificada, quando essa pirâmide começar a modificar para valer, isso também vai reverberar nas relações. Então, talvez essa visão que muitos gays têm hoje, por exemplo, de achar que, porque sim, tem alguns gays como esse amigo seu que é bem bonitão, que curtem coroas, massa. Eu conheço também gays bonitos, não bonitos, bem mais novos, que adoram coroas. Mas a gente sabe que a comunidade em si ainda tem como ápice a juventude, Sim. os novinhos. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um vídeo publicado lá no meu TikTok esse ano, que ele foi até banido, inclusive. Eu não Ah, tinha me ligado quando foi publicar. ah, É coisa bem chata, por sinal. Ele foi proibido de ser vinculado, porque eu tinha achado na internet, fazendo esse gancho que eu vou lhe dizer agora, eu achei uhum, um dado publicado pelo Pornhub, hum, aquele site, aquela produtora de conteúdo adulto mundial, tá, famosíssima. E ela coloca lá os rankings dos conteúdos das categorias mais acessadas no mundo como um todo. E tá. esse ano, a categoria mais acessada, mais curtida, mais visualizada foram os twinks, que são os adolescentes. Ah, Entendeu? Então, assim, entrou uma modinha mesmo de twink. isso na categoria gay, tá? Então, assim, os twinks foram os mais acessados, os mais buscados pelos gays mundiais. Isso Uhum, reflete muito, por exemplo, a visão que muitos gays hoje têm em torno do que seria desejável, do corpo desejável. Por sim. isso que muitos homossexuais têm medo de envelhecer. Mas, pegando o gancho desse rapaz que você falou e os dados que são mais recentes, é muito provável que quando nós, Wendel, se Deus quiser, chegarmos aos 60 anos, 70 anos, da mesma forma que hoje os quarentões são os novos 30,
os 60 anos serão os novos desejáveis da comunidade. Então Exato. foi muito pertinente essa coisa da parada gay trazer essa pauta, não só por Muito. causa da estética, né? Porque o foco que você trouxe agora, o primeiro tópico foi esse, né? Mas eu gostei desse seu início porque esse tópico ele é o calcanhar de Aquiles da nossa Sim. comunidade, Sim. né? Sim. Queremos ser jovens, atraentes, Sim. bonitos, musculosos, aparentar menos idade, porque sabemos hoje, nesse contexto que estamos agora, nesse recorte temporal, que esses elementos fazem com que a gente pertença à comunidade, né? Exatamente. Esse tema da parada envelhecer, ele vem com algumas vertentes dizendo da valorização de pessoas acima de 40, de 50, de 60 Sim, sim, anos, sim. tirando, desconstruindo essa parte estética que é tão procurada Sim, dentro da nossa comunidade, né? E eles vêm valorizando o quanto você pode ser interessante por ser a pessoa que você é, pela tua história, pelo a trabalho que bagagem você de vida, né? exerce, exatamente, pelos teus ideais que você possui, mesmo sendo uma pessoa considerada velha, que você tem os Sim, teus sim. sonhos, né? Então, assim, é uma das coisas que no meio que eu convivo, que é o meio esportivo, que a gente tem muito essa coisa de, ai, tô envelhecendo, ai, as lesões aumentam, ai, isso aumenta. Mas Aham, o que você está fazendo para cuidar de você, para que você não, aham. para que você tenha menos lesões, para que você seja uma pessoa que tenha uma saúde mental melhor, para que você seja uma pessoa que goste de se cuidar, que goste do saudável. O que você vem fazendo com isso? Né? Então, É, essa coisa do tema envelhecer, ele vem com essas vertentes que fazem as pessoas que se sentem desvalorizadas por estarem envelhecendo a, comecem a acompanhar as que não estão desse jeito. Porque eu hoje, é. eu não me troco fisicamente por eu com 20, 30 anos. Hoje eu com mais de 40 Sim, anos, sim. eu não tenho nenhuma lesão, eu não tenho nenhum tipo de doença, essas doenças como bronquite, renite, eu não tenho Sim, essas sim. doenças crônicas, Uhum. dificilmente eu fico doente, Graças porque a Deus. eu me cuido para poder realizar os meus planos futuros, mesmo sendo uma pessoa com mais de 40 anos. Então, a parada, essa coisa do envelhecer, ela vem também tentando abrir os olhos da nossa comunidade, de pessoas que estão se sabotando porque estão ficando mais velhas, para que elas possam se Sim, inspirar naquelas que estão mais velhas e estão aí na ativa, estão fazendo tudo que o jovem faz, e sim. mostrar para os jovens que a gente está aí, né? Dando Então nome, inclusive. exato, é um mix de enaltecimento para nós 40 mais, 50 mais, 60 mais. Esse É. tema envelhecer, ele veio assim de uma maneira. Eu estava falando esses dias aí a palavra, ele veio de uma maneira assim, clareadora, uma maneira que abriu os olhos dos jovens, sabe? Algo assim do tipo. Verdade, verdade, verdade. Você falou uma outra coisa muito relevante, Wendel, também, com relação a essa longevidade. A gente tem que lembrar que a gente é um grupo que, infelizmente, pegando a nossa sigla toda, né? Tá. LGBTQIAPN+, a gente não é um grupo em coesão que é longevo, né? Por Sim. exemplo, a gente tem que lembrar que, infelizmente, muitos de nós são assassinados barbaramente pela homofobia. A transfobia está aí. A gente sabe que entre as pessoas trans a estatística é bem menor, né? Porque enquanto a gente está aqui agora discutindo, eita, vamos chegar aos 50, 60 bem de saúde, fisicamente, sem doenças graves. Mas muitas pessoas da nossa comunidade morrem aos 35, 40 anos assassinadas, né? Que É são a verdade. população trans. Como você colocou, a parada desse ano foi muito feliz, né? Porque ela coloca lá o tema envelhecer, memória, resistência e futuro LGBTQIAPN+. Esse é o Isso, tema completo, né, da isso, parada. E entre nós, quem tá na sigla lá, que é ligada ao feminino de alguma forma, ou não tem sim, uma identidade sexual muito bem definida,
essas pessoas elas acabam partindo antes, ou pela Sim, violência social que é externa, ou às vezes pela violência externa que afeta o emocional, a psique, né, que faz com que as pessoas ceifem suas vidas. E assim, a gente também tem que lembrar, eu não sei se você tem essa referência, mas por exemplo, eu tinha uma referência muito ruim de envelhecer, uhum, sendo LGBTQIA+. Como tá, eu moro em periferia, eu conheci, quando eu era bem mais novo, né, com 19, 20 anos por aí, eu conheci pouquíssimos LGBTQIA+, daqui da minha comunidade, que chegaram a envelhecer uhum, e que chegaram a envelhecer com saúde. Na verdade, eu tenho de memória agora, Wendel, só uma pessoa, só um homem gay, que chegou a envelhecer e se aposentar com saúde. Mesmo assim, ele tinha saúde física, mas ele vivia sendo hostilizado pela sociedade, pelos vizinhos e tudo mais. Porque a gente tem que lembrar que nos nossos 20 anos não tínhamos internet, não tinha essa discussão que tem hoje, esse acesso à sim, informação. Então, o sim, preconceito, ele era, eu vou colocar como, acho que ele era mais agressivo, ele era mais raiz, né? Hoje ele é é, mais, como eu posso dizer, hoje ele é, por hora, maquiado, né? Às vezes é, superficializado, mas na época ele era muito agressivo. ele é mais E os demais. velado, né? Pronto, perfeita a Ele é palavra, é mais essa que eu velado. queria. Mais velado. Então, fora esse senhor que já faleceu faz muitos anos, outros que eu conhecia daqui da comunidade, se fossem afeminados então, eram bem mais difíceis, eles tinham uma vida muito complicada, porque já eram pobres, viviam na periferia, então o preconceito era muito maior. Alguns deles se assumiram homossexuais já tardiamente, então tiveram que sair de casa, largaram família, não tinham referenciais. Então, assim, a gente tem que lembrar que os ganhos que a gente vai ter enquanto comunidade com esse tema, claro, começam pela questão do aspecto físico, da vaidade, da estética que é importante, mas é bom também que a gente entenda que esses LGBTQIA+, que nós, né, da comunidade, temos que chegar lá com o mínimo de amparo familiar, com o mínimo de um ciclo, sabe, assim, um círculo de amizades que possa servir de referência, que a gente Uhum, consiga ter alguma renda mínima possível para viver com dignidade, para pagar sim, remédios. Porque, como você falou muito bem também lá atrás em outra fala, eu faço academia, você faz vôlei, você também treina, inclusive, mas tem caminhada, né? Tem caminhada, tem praia, tem outras possibilidades mais baratas e mais sim, acessíveis. O que a gente sim, tem que a gente discutir aqui é o seguinte: o que eu quero dizer com isso, né? É que a grande questão é que a nossa comunidade precisa sobreviver até lá. Ela sim, tem que chegar até a velhice sim, e, ao sobreviver, ao mesmo tempo que ela tem que sobreviver para chegar até lá, ela tem que chegou, massa, chegamos lá. Temos que viver essa fase, sim, sabe? Estar sim, viver em vários aspectos. Porque a gente sabe que tem muitos gays, acho que não é o seu caso, graças a Deus não é o meu caso. Eu tenho uma família muito presente, graças a Deus, e tenho um círculo muito bom, mas meus amigos atuais, que têm a mesma idade que eu, assim como você, muitos deles vivem sós há muito tempo, são independentes financeiramente, mas têm problemas com a família, foram uhum, abandonados. Muitos não são que nem você, que você é casado, você tem um companheiro ao lado. sim. Então, muitos estão solteiros, né? Então, assim, a gente precisa olhar para esse envelhecimento, sabe, de uma ótica muito macro, porque é muito grande a coisa. É um dos grandes motivos que me fez convidar você para a gente falar sobre esse tema é justamente você trazer essa tua realidade, de como você enxerga as Aham. pessoas ali ao teu redor. Eu, no início da minha juventude, quando eu me entendi gay, quando eu comecei a andar, né, no meio gay, eu vi muitas dessas pessoas carentes a não chegarem nem aos 30 anos, ou porque Sim, eram muito afeminados, ou porque na época contraíam o HIV e o sim. HIV não tinha ainda esse tratamento tão maravilhoso que tem hoje. Graças Então, a Deus. sim, muitos deles também viravam moradores de rua porque não tinham oportunidade de trabalho por serem gays. E muitos desses gays que eu encontrava,
que viviam em periferia, porque eu não vivi em periferia, mas Aham. a boate gay, ela quebra ela estoura essa bolha, né? Ela é Porque na boate democrática, gay é. a gente encontra todas as classes sociais e todas Isso, as realidades. Então eu consegui, isso. nessa época, eu consegui conviver mais e ver mais de perto essas pessoas que não chegavam mesmo aos 30 anos, aos 35 anos, por conta de toda essa carência de estrutura social. E depois dos meus 20 anos, quando eu comecei na minha profissão no banco e até os dias de hoje, eu confesso que eu vivi dentro de uma bolha, né? E eu não tive mais acesso a esses meus irmãos, a essas minhas irmãs. Eu voltei a ter acesso depois que eu entrei dentro desse projeto social, que é o voleibol que eu jogo, que tem esse time de mulheres trans, onde tem Aham. muitas mulheres carentes, onde tem muitos gays também, que vêm de uma realidade diferente da que eu vivo hoje. Então, um dos motivos para trazer você também é para a gente poder compartilhar que sim, Aham. a gente tem que pensar nesses gays que não têm a mesma vida que eu tenho, que você tem, que Isso. você também por mais que você hoje é um homem que mora na periferia, mas você é um professor, você tem Aham. acesso à educação, você tem Sim. acesso a um salário que faz você viver com dignidade. Poderia ser melhor, a gente Sim. sabe, porque a realidade dos professores ela é bem É, dura, é difícil, é ela é bem difícil. desvalorizada perto do que vocês merecem ter, né, merecem ganhar, mas você consegue aí, de dentro da periferia, ter uma vida digna e conseguir enxergar e trazer para nós aqui na internet que Aham. sim, essa realidade não mudou. Ainda existem esses Isso. gays que não chegam aos 35 anos e talvez não chegarão aos 60, aos 70, que é o que a gente quer chegar, né? Então foi um dos motivos Exatamente. que eu te trouxe aqui foi isso, para a gente poder trazer essa realidade, porque a minha realidade, que é a realidade que a gente vê na televisão, que a gente vê na internet, ela não é tão interessante quanto a realidade de pessoas que não chegam até os 35 anos por problemas sociais. Que são a maioria, né, Wendel? Se a gente olhar direitinho, Exatamente. você e Exatamente. alguns outros fazem parte de uma minoria privilegiada Exato. em vários Exato. aspectos, mas se a gente olhar o macro, né, boa parte do Brasil é composto por trabalhadores, pobres, assalariados, dentre eles muitos gays, né, que trabalham em lojas, trabalhos Sim, informais, enfim, entre sim. outros segmentos. Isso é claro, a gente colocando aqui em pauta aqueles gays que estão trabalhando com carteira assinada ou tem ou são MEI, né, são microempreendedores, Uhum, mas uhum. tem aquela parcela da comunidade LGBTQIAPN+, que nem empregabilidade tem. Era até É, esse detalhe, né? E todas essas parcelas minoritárias estão na periferia. sim, E esse povo não chega até lá, né? Então, sim. assim, por isso que eu achei muito bom. Gostei primeiro da palavra amei as três palavras, inclusive, né? Gostei da palavra resistência, porque de fato a gente chegar a envelhecer no Brasil, não, isso primeiramente como brasileiro é um ato de resistência, porque Sim. a gente ganha pouco, é a violência urbana, é o descaso governamental, entre outros fatores. Então, assim, temos que ter muita resistência para chegar até lá, é o primeiro ponto. Temos que resistir aos ataques, às cobranças, exigências da própria comunidade que a gente vive, que é uma Sim, comunidade que, infelizmente, é muito adoecida e tem uma carga cultural heteronormativa e machista gigantesca, que faz exato. com que tenha uma visão sobre nós saudável. Então, essas visões externas que estão sobre nós acabam nos adoecendo e adoecendo também quem é mais velho, Sim, sobretudo quem é mais velho, porque você fica mais fragilizado. Também gostei muito da palavra seguinte, memória, né? Porque a gente tem aquela ideia, você até falou isso há pouco tempo também, da nossa bagagem de vida, né? Não é só a nossa experiência, seja eu na periferia e você aí em algum bairro privilegiado de São Paulo, mas é a questão de você guardar na mente o Brasil que nós vivemos e o Brasil que estamos hoje vivenciando. E o melhor, Wendel, é de sermos memórias vivas. Dizer assim, olha, sim, no Brasil, em tal época,
quando a gente era adolescente, com 15, 14, 16 anos, não tínhamos o privilégio de andar de mãos dadas na rua, É nem de verdade. beijar nossos companheiros. A gente não Sim, podia trazer um paquera para dentro de casa. E sim. hoje, vocês que têm 15, 14, 15 anos, conseguem essa proeza graças a nós, Exato. né? Então, Exato. assim, somos memórias vivas, não só de acontecimentos ruins ou bons, mas somos praticamente fatos históricos existentes, né? Somos, Exatamente. assim, esse divisor de águas, assim, de uma geração que foi muito tolhida de várias coisas, para que outros possam hoje gozar e desfrutar. Eu estava vendo aqui a série pela a minha canal de assinatura, e eu disse, meu Deus, você vai lá na Netflix, por exemplo, e tem uma categoria LGBT. É Sim, sempre maravilhoso isso. passa. É maravilhoso isso, né? Quando é que a gente podia imaginar, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90, ter uma categoria ou um canal com conteúdos voltados a nós? Não É tínhamos. verdade. É Então, verdade. quando a parada coloca lá memórias, somos de fato artefatos LGBTs que andam, que vivem, que precisam ser respeitados por isso, né? E pensar nesse futuro, inclusive. E todas esses tópicos que eles colocaram, né, depois da palavra envelhecer, isso vai enriquecer muito a nossa comunidade LGBTQIAPN+, os jovens, né, dela. Os jovens vão entender e os jovens vão valorizar mais e vão procurar construir histórias e memórias que tenham valor também. Então eu acredito, né, na verdade eu vou ter uma live com a Chaka, que é a drag queen apresentadora oficial da parada. Vou Ai, que gravar uma bacana. live com ela, que ela vai tocar mais profundamente nesses temas, né, que a parada está trazendo. Sim, Na sim. verdade, como eu sou enxerido, eu já acredito que isso é justamente para poder fazer com que a gente não fazer com que a gente não perca os nossos jovens, né? Fazer com que a gente enriqueça eles mais culturalmente. Seja jovem da periferia, jovem não da periferia, seja Jovens. trans, seja lésbica, no geral, a gente precisa se fortalecer de uma maneira com que a gente consiga criar uma história, criar uma base forte para poder receber esses jovens LGBTQIAPN+, para que eles respeitem os mais velhos, as histórias e valorizem a própria vida para que eles sejam histórias lá na frente, né? Também. Eu Sim, acredito que seja sobretudo. isso. Não, não tenha dúvida. E eu queria já acrescentar um outro tópico que eu ia deixar para o final, sabe? Mas eu acho que você falou de jovens e tudo mais, eu disse, eu acho que é hora de citar. É, esse tema também vai ser maravilhoso, além de tudo que você já falou, que falamos aqui há pouco tempo, porque, porque ele toca também, Wender, em outra questão que é muito delicada para nós da comunidade e principalmente para quem é gay idoso, Hum. o sexo na terceira idade. Ah, sim. Entendeu essa Sim. ideia? A gente Sim. tem aquela coisa de. Por isso que a gente fala. Começamos. Eu achei muito feliz da sua parte, muito pertinente você ter começado com a questão estética, porque vai costurar perfeitamente Sim. o que eu vou lhe dizer agora. É, Sim. eu vou falar a comunidade agora atual, com esse recorte que nós temos hoje, dos 30 aos 40 anos. Sim. Talvez, eu vou dizer talvez, tá? A geração atual de adolescentes e crianças talvez não passem por isso, porque estão tendo mais referências emocionais do que nós tivemos. Sim. Nós Sim. tivemos essas referências de afeto, de relacionamento, de ligar a TV e ver casais gays se beijando, Sim. sabe, de ter um canal por assinatura que você vai lá e tem uma categoria voltado a nós. Sim. Então, temos artistas hoje abertamente LGBTs que falam Uhum. dos seus desejos, compartilham suas realidades e relacionamentos nas redes sociais. Então, essa comunidade mais juvenil de hoje, ela tem tudo para chegar lá na frente com mais referenciais afetivos e não sofrer tanta carência, tanta rejeição, tanto abandono e não ter a coisa da desejabilidade tão elevada. Sim. No nosso caso,
que é o caso dos homens de 30, 40, 50 anos, boa parte de nós não conseguimos desenvolver os afetos na juventude. Verdade. Então, consequentemente, o que sobrou para nós foi o sexo, o banheirão, o Uhum. sigilo, a coisa escondida, os parques que até hoje perduram, sejam com gays de nossas idades ou mais novos. Eu não estou julgando a Sim. prática, tá? Muito pelo Sim. contrário. Não é essa a questão. Mas esse legado que nos foi deixado fez com que pessoas como nós, por exemplo, e sei lá, um pouco mais velhos ou um pouquinho mais novos, enxergassem a velhice como o fim dessa desejabilidade, porque ser desejável é fazer parte do vínculo, é criar laços, é não ser abandonado, é não ser rejeitado, sabe? Então, Verdade. assim, a gente precisa entender que quando a parada nos traz esse tema também, ela diz, olha, esses homens que agora serão idosos daqui a alguns anos, eles não são só seres para serem fetichizados como sugadérios, por exemplo. Sim, Eles também são seres dignos de afeto, que podem se relacionar, que podem ter uma vida sexual ativa, né? Porque, veja, como você bem pontuou, se nós vamos chegar, se Deus quiser, aos 50, 60, bem da cabeça, bem do corpo, então claro que estaremos bem de libido também. exatamente. Claro, entendeu? Claro que Exatamente. teremos pessoas passíveis de serem desejadas ainda, continuar sendo desejadas. Por isso que essa parada ela é muito, eu achei surreal o tema, porque ela mexe com muitas questões como essas, por exemplo. Maravilhoso. E continuando um pouquinho dessa coisa de você falar do sexo na terceira idade, é, traz muito para mim nos dias de hoje e traz muito para mim no meu passado, que é uma bandeira que eu sempre defendi, que é a bandeira do ser interessante. Ai, que massa! Então, assim, quando eu era mais novo, eu lembro que as pessoas falavam que eu só queria ficar com um cara musculoso. Mas o cara musculoso. Porque, né, aquela coisa, ai, cara musculoso, é a referência que a gente tem da heteronormatividade, da força, Sim, do era o homem Belo, né, viril. inclusive. É, confesso pra você que eu fiquei nesse limbo. Porque eu Eu gostei, eu me acredito. identifiquei, e é o perfil de homem que realmente me atrai, tá? Sim, sim, sim. É gosto, já foi. Sim, mas não dizendo pra você que nunca fiquei com pessoas um pouco semelhantes a mim, porque já aconteceu, já fiquei sim e fui muito feliz, Sim, sim. obrigado. Mas eu sempre fui para essa vertente. E eu lembro que eu falava o seguinte: não é só ter músculo, não é só ter aparência. Esse homem tem que ser interessante. Ele tem que ter uma conversa boa, ele tem que ter uma história, ele tem que ter um charme, ele tem que ter um sex appeal. E eu me lembro muito bem que durante toda a minha vivência, né, de toda a minha vida solteira, eu sempre fui muito eclético com namorados, com ficantes, com Aham, parceiros sim. sexuais. E muitas das vezes eu abria mão daquele super bonito para ficar com um considerado feio, que era Aham. extremamente sexy, que sabia conduzir uma cama como ninguém. Então eu acho que Eu na entendo velhice perfeitamente. eu acho que as pessoas mais velhas, ou nós, eu, você e os próximos, eu acho que a gente tem que vender a ideia de que nós seremos sexys, atraentes, interessantes, E mesmo temos estando velhos. Borogodó. E temos borogodó. Porque eu nunca fui considerado, Didier, um gay belíssimo. Nem Mas eu eu. sempre então, eu sempre fiquei com homens lindíssimos porque eu sempre fui muito interessante. Então, quando aqueles gays bonitos, musculosos, masculinos, conversavam comigo, eles se sentiam atraídos por mim. O E eu conteúdo nem atraía, né? e eu não era musculoso, eu era super magrinho, eu não me considerava bonito, mas eu sempre tive o quê? O dom da Lábia. fala, o papo, a conversa e o jeito agradável de ser. E eu quero vender essa ideia aqui nessa live, que esse tema envelhecer e você tocando nesse assunto de o sexo na terceira idade, que sim, vai acontecer e tem que acontecer de todo mundo, porque nós não somos só corpos.
Isso. Nós temos toda uma entonação ali para poder conduzir uma boa cama, um bom sexo, um bom depois do sexo, uma continuidade, Isso. né? Então eu acredito também, eu quero até conversar com a Tchaka sobre isso, né, quando a gente fizer a live, que eu acho que essa coisa do tema envelhecer é mostrar também o quanto você pode envelhecer de uma maneira interessante, de uma maneira que não te deixe inseguro, porque você tá com uma pelezinha, ou porque você cansou a mais na caminhada, ou porque aquele menino novo não te olhou, mas vai ter um outro que Aham. sempre vai te olhar e te achar interessante, porque quando a gente era Sim. jovem, a gente passava por isso também. Claro, claro. Você trouxe um ponto maravilhoso, gente. Vários pontos, na verdade. Esse que você complementou, eu achei riquíssimo, porque de fato é isso. Inevitavelmente, com a bagagem de vida que nós temos, de conhecimento, de história, de vivências, e mais os cuidados que nós temos hoje com o físico, com a estética, cada um a seu modo, chegaremos lá interessantíssimos para os olhos dos mais novos, ou até da mesma idade, enfim. Isso é um fato, é indiscutível. Mas tem outro ponto que você me fez pensar, Wendel, que é o seguinte: a gente precisa, por isso que a parada, né, foi muito feliz mais uma vez, porque a gente precisa hoje expandir essa mentalidade nossa aqui para que outros gays vejam da mesma maneira, Exato. que eles consigam enxergar que há potencial, que eles já vão se preparando para isso agora. Seja cuidando do físico, da aparência, do financeiro, daqui, porque se não Daqui. cuidar do interior, acabou, né? Nada do externo vai reverberar. Então, assim, que eles comecem a cuidar daqui e passem a enxergar possibilidades na velhice e não encerramentos. É como Exato. se chegou aos 50 anos, eita, toda a minha história de vida acabou, não sou mais interessante, vou cuidar da aposentadoria, vou trabalhar. Não! Você pode Não. trabalhar, você pode fazer. Você pode continuar sendo interessante, atraente, sexy, bonito, desejável. E com esse acréscimo que você falou, né, de ir a ser inteligente, ter um bom papo e tudo mais, Exatamente. eu sou muito confiante de que, como eu já falei aqui, com essa mudança da pirâmide etária, nós vamos nos tornar talvez o ápice da sociedade em vários aspectos. Sim. Sim, vamos subir para o topo da cadeia alimentar, como dizem, né? Isso, até porque, não, tomara, até porque a tendência é que tenha menos jovens, né? Segundo os dados, se a caminhada caminhar dessa forma, então haverá essa mudança de paradigma que eu acho, Wendel, que os gays mais novos hoje não passarão, não é essa palavra, não terão tanto preconceito como os gays da nossa idade que Sim, hostilizam quem é mais velho, sabe, que vê a velhice como sim. fim, que tem essa visão mais pejorativa dos idosos. A gente vê no dia a dia, eu como convivo com muita gente, né? Eu sempre vejo que o preconceito ele parte muito dos 35 mais para cima. É, exatamente. Os de 29, 30 anos, salvo esse meu colega que estava no carro de 36, que tem esse tipo também, mas eu vejo que eu não passo por preconceito nenhum por idade dos 30 para baixo, mas dos 35 para cima, eles são extremamente agressivos, mal Isso. educados. Agora, os mais novos, eles me tratam muitíssimo bem. E quando eu conto a minha idade, eles ficam mais passados ainda. Esses dias foram Acredito. dois meninos, um de 24 anos e outro de 19 anos, jogar com a gente, Sim, porque é esporte coletivo, voleibol, né? sim, Meninos sim. de 20, 19 anos são monstros, né? São meninos fortes e tal. Estou no ápice E, da juventude, né? e aí acabou o vôlei ali, e aí eles num papo perguntaram a idade do outro, perguntaram a minha idade, de outro rapaz também 40 a mais, e o outro também 45. E aí a gente falou, eles, nossa, você tem a idade do meu pai, olha a foto do meu pai. O pai destruído, o pai destruído, mas destruído assim. Eu falei, meu Deus, tem a sua idade, o Marinho tem a sua idade. Aí eu, meu Deus, o que aconteceu com ele? Aí eles falaram, eles não praticam esporte, nanana, começaram a falar uma coisa. Mas a galera, Aí e assim, bebe, fuma, né? Enfim. exato. E os meninos olhando pra gente, assim, com um olhar.
assim, parece que eles estavam vendo Deus, sabe? Meu Sim. Deus, que legal! Quero chegar assim na sua idade, sabe? Que não sei o quê. Então, assim, a gente vê Acaba que servindo de referência, inclusive, né? no 35 mais, isso não tem, tá? Eles te chamam de maricona, de bicha velha, senhora. Ai, com todo respeito, minha senhora, para te colocar no lugar de idosa. Eles fazem É, isso. São malvados. eu sei como é que é. São E malvados. detalhe, Wendel, você trouxe mais uma vez falas incríveis, porque esses jovens que viram você e ficaram surpresos com a sua aparência e a sua idade, certamente chegarão à sua idade lá no futuro e terão você como referências. E caralho, quando eu era mais novo, eu conheci um cara que era muito bonito, que nem sequer aparentava a idade que tinha, jogava vôlei comigo e tal, sabe? Então, assim, Sim, como você tem essa exatamente. oportunidade e tem esse trabalho de ter contato com pessoas de várias idades, de gays de vários tipos, é muito bom que você acaba servindo de espelho para essa comunidade. Isso é Sim, fantástico. É sim. indiscutível. Com relação a essa coisa da maricona que você falou, que era uma palavra que eu temia muito ouvir, sabe? Eu, quando eu era mais novo, eu dizia, meu Deus, quando eu chegar aos 40 anos, eu vou entrar na maricosidade e vou ser maricona também e tudo mais. Mas o Wendel, não sei se foi o seu caso, você se planejou, não sei, né? Não foi o meu caso. Eu nunca imaginei que eu chegaria aos 40 anos com a aparência que eu tenho hoje, com o corpo que eu tenho hoje e com a realidade que eu vivo, sabe? Então, Sim. assim, hoje, quando algum gay, né, da minha idade, 35 mais, como você falou, seja amigo ou conhecido, porque sabe que em roda elas se atacam, né? Sim, se Mesmo que por atacam. brincadeira, né? Elas se Sim, sim. atacam, elas são horrorosas. São. Quando algumas delas usam esse termo para me ofender, ele não consegue me atingir. Nem a mim. Ele não me atinge. De Eu tô verdade, te assim. contando, eu tô te contando coisas que eu vejo entre Ah, eles sim, lá. sim. Comigo, eles já têm um certo receio, porque eles falam, vai falar Ah, o quê sim. dessa maricona? Ela Sim, é, sim. ela tem um físico que eu não tenho com 20 e pouco, com 30 e poucos anos. Ela tem Ah, é. aparência eu vou falar o que é dela. Ela joga 5 sets sem parar e vai embora querendo jogar mais. O que eu vou falar dela? É. Então, comigo, eles têm um certo né, receio. Mas não é sobre mim. É sobre aqueles que não têm Sim, esse sim. físico, é sobre aqueles que não Isso. conseguem se defender, é sobre eles que eu quero falar. Exatamente. E assim, Entendeu? como eu estava dizendo, eu não me ofendo quando chega esse tipo de coisa e eu, ao mesmo tempo, me reconheço nesse lugar. Porque se maricona for um gay, 40 anos, que tem vivências, experiências e chegou lá, eu sou um deles. Eu Eu consegui. também. Eu Entendeu? também. Eu também. Eu, É. na verdade, eu sempre eu tenho um problema para envelhecer no sentido de, como eu sou do esporte, eu quero estar nativa o máximo possível, né? Sim, sim. Mas para isso eu me cuido. Então durmo cedo, me alimento bem, faço os meus Aham. exames regularmente, né? Procuro ter uma vida bem saudável. Aham. Essa coisa de ser casado é algo tão incrível que eu acho que os gays tinham que gostar, porque é algo que te protege, é algo que você tem uma rotina saudável também sexualmente, Entendi. na parte emocional, na parte de planos, sabe? Eu acho que construir uma família dentro de casa é algo super maravilhoso, não tentando imitar a heteronormatividade, mas eu acho que você ter um Sim, sim, claro. companheiro é muito saudável. É muito. Então, Sim. às vezes eu ouço assim, ai, monogamia a monogamia tá em baixa, ai, a gente tem que abrir relação. Mas essa coisa de abrir relação, que é uma pauta que um dia a gente vai conversar muito, é algo que Certo. para mim faz com que outras energias invadam ali aquele teu lugar de sossego, de paz, de calmaria e de segurança Eu que entendo. faz com que cada vez mais eu seja a favor do relacionamento monogâmico, sabe? Que eu acho que também é algo que, quando a gente vai envelhecendo, é interessante ter alguém. Mas, assim, também os que não têm ninguém, é interessante estar cercado por amigos que te amam, por familiares que te Sim. amem, para você poder ter essa saúde mental
estar sempre acompanhado de alguém, sabe? Com certeza. Gostei dessa sua colocação, embora, como você mesmo disse, a pauta hoje não é sobre monogamia, é sobre É, relacionamentos abertos e tudo mais, mas é massa a gente entender que, para os gays que querem, para os gays que acreditam, que têm afinidade com esse modelo de relacionamento mais monogâmico, mais fechado, é interessante a longo prazo, porque a gente tem que lembrar que muitos gays chegam à velhice sozinhos, pois é. né? Mesmo que tenham familiares e que tenham amigos para que tenham uma rede de apoio ali próximo, a maioria vive muito sós ou É. são abandonados na velhice por amigos, por familiares, né? Pelo menos assim, eu tenho muitas essas referências que ficaram na minha cabeça de gays que foram abandonados na velhice. Então, tem o Hum, peso da idade, das limitações financeiras, as doenças, tudo isso, mais o peso maior da solidão e do abandono, você sucumbe, é. né? Então alguém, ter um companheiro nessas horas, um companheiro para a vida toda, talvez seja um caminho muito bacana, muito saudável para você alongar essa existência, né? Para que ela chegue cada vez mais salutar daqui para frente. É algo interessante mesmo. Eu acho que, na verdade, eu vou até tirar esse modelo do casamento monogâmico, mas você ter sempre uma rede de apoio. Amigos, Aham, de repente, vizinhos, pessoas que te querem bem, que estão ali próximo de você. Isso faz parte também de uma velhice saudável, né? isso. Porque às vezes a gente encontra num vizinho um grande amigo, um grande irmão, que está ali, né, para É. qualquer coisa que Sim, acontecer, você poder sim. chamar. Então, eu acho que essa coisa de envelhecer sozinho está muito atrelado a algumas questões que você não conseguiu curar no decorrer da sua vida. Essa coisa de você se doar para uma amizade ou tentar construir um relacionamento, seja ele com um namorado, com um amigo, com um parente, com um Sim, vizinho, sim. né? Eu acho que vem muito de questões que a gente passa durante toda a nossa vida, que eu acho que tem a ver também com tudo que a gente conversou desde o começo da live até o final, né? Essa coisa Com certeza. da gente ter essa saúde mental, se gostar, se amar, se sentir Sim, sim. interessante, gostar da nossa história, das nossas dores, dos nossos problemas e saber compartilhar isso com a juventude, né? Com Compartilhar isso com quem certeza. está vindo aí. Antes da live encerrar, eu queria trazer um ponto que eu acho que é fundamental para essa discussão também, Wender, que é o seguinte: a gente tem que lembrar do amparo legal para esse grupo que vai chegar lá na frente. Em que aspecto? Porque quando a gente fala no Brasil de homofobia, a gente ainda remete isso para a violência que são sofrida pelos gays jovens, né? Ou os gays que estão na vida ativa, sejam travestis, transexuais, lésbicas, bissexuais, a sigla da comunidade que está no ápice da juventude, da maioridade. Mas a gente esquece que muitos idosos também sofrem homofobia, porque são, porque são gays idosos, porque são gays que querem se relacionar, às vezes com caras mais novos, porque É, são gays que querem ter vida ativa, porque são gays que querem ter vida ativa sexualmente com vários parceiros, porque são gays que são afeminados. Eu lembrei sim. de Laerte agora, inclusive, né, que é crossdresser. Enfim, a gente esquece que, além do peso da idade, existe uma forma diferenciada de manifestar a homofobia que os idosos também sofrem, que os LGBTQIA+, idosos sofrem e sofrerão. Então, Sim, quando você vai ter a oportunidade de falar com essa drag queen, né, da parada gay, né, sim, que vai apresentar, se você puder, coloque isso em xeque lá, como ela está dentro do movimento, dentro da parada, dentro da comunidade, certamente ela deve ter informações de como é que a comunidade, vamos pegar São Paulo, que é onde você está, que tem que é um mundo de terra de gente, como é que São Paulo, como é que a Parada Gay de São Paulo, como é que as políticas públicas, por exemplo, estão se projetando para cuidar legalmente dessa parcela da comunidade que é gay hoje, mas vai envelhecer e certamente não estará livre de preconceitos com os quais a gente vivencia hoje. não, não estarão, com certeza. Inclusive, a nossa deputada aí, a Erika Hilton, né? Ela é formada numa faculdade que estuda a logística do envelhecimento.
Olha aí que Ela interessante. é formada, eu esqueci o nome dessa faculdade agora, porque não é uma faculdade muito divulgada, mas ela é formada nesta faculdade, que é uma faculdade que Sim, estuda logisticamente essa a logística social da pessoa envelhecendo na sociedade. Que foi aí sim, que ela sim. teve o insight de poder entrar para a política, porque ela pensou, gente, e as trans? E as travestis? É, como é que vai Elas não ser, estão né? incluídas nisso. Eu É, preciso entrar para a política para poder colocar as minhas irmãs nessa logística, porque não existia. Então agora, juntamente com a Leonora Áquila e outras envolvidas, elas estão nessa pegada. E sim, eu vou trazer isso para a Tchaka, porque é uma pauta interessantíssima para ela poder conversar com a gente isso. e poder mostrar para as pessoas que existe sim uma preocupação, já existe um planejamento, já existe uma logística, né, que é o que existe na heterossexualidade, Isso. porque na Porque heterossexualidade já existe. é um, é um trabalho, na verdade, né? Só para fechar meu raciocínio, desculpa, mas Imagina. é um trabalho multifatorial. Enquanto a gente se puder dedicar fisicamente, mentalmente, a gente se puder dedicar como você, né, que tem um trabalho com a ONG, difundindo discussões, fazendo reflexões, você na ONG, eu no meu perfil nas redes sociais. Enquanto fazemos isso, é preciso que do lado de lá tenha políticas públicas que pensem, olha, nós vamos envelhecer, e aí? Qual será Exato. o nosso amparo? Quem vai nos amparar, né? Exato. Então, assim, é realmente uma pauta que, inclusive, com certeza elas vão falar lá na parada no dia, lá no microfone sobre, mas é algo que eu vou trazer que é muito interessante. Eu tenho certeza que a Tchaka vai gostar muito de falar sobre isso, né? E para nós vai ser enriquecedor, porque pelo menos vai deixar a gente um pouco mais tranquilo. Olha, estão pensando na gente, estão pensando na sigla do nosso alfabeto colorido, né? Verdade, verdade. Gente, eu conversei com o Diogo Didier. A gente tem assunto para virar a noite, como sempre, conversando. Mas Com graças a Deus certeza. a gente tá com a agenda curta. Eu vou me despedir de vocês. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até o final dessa live, que conseguiram compartilhar aí dessa nossa linha de raciocínio com relação ao tema da parada do orgulho desse ano, que é envelhecer. E eu quero agradecer também para o Diogo Didier por mais uma vez ele aceitar o meu convite. Esse cara incrível, inteligentíssimo, dono de uma oratória invejável. E espero que a gente consiga gravar outras e outras lives com outros e outros assuntos, meu Se amigo. Deus quiser, Wendel, Deus quiser. Wendel, muito obrigado de verdade. Eu acho o seu trabalho incrível. Tem um canal voltado a gays como nós. É mais do que visionário, é necessário, sabe? É pertinente, na verdade. Obrigado pelo convite. As pautas que você traz são extremamente relevantes. E continue fazendo isso porque a gente precisa de mão de obra para fazer a gente refletir, pensar e principalmente se transformar. Então, gratidão pelo convite. Pode me chamar que eu viu fácil das próximas vezes. Ai, que ótimo. Um beijo para você. Beijotões para todos os meus quarentões e quarentonas. Fomos!